O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar-se, por favor? Antes de iniciarmos a nossa homilia, se no seu banco couber mais alguém sentado, levante a mão, por favor. Vocês que estão em pé têm lugares. Podem vir, por favor. Esses irmãos têm lugares aqui no primeiro banco. Tem 121 lugares aqui. O banco tem 240 metros. Ali no meio, perto da Érica e do Edivandro, levanta a mão aí. Então vocês se podem sentar, por favor. Querido irmão, estimada irmã, nós iniciamos hoje o santo tempo da Quaresma. Com essa celebração da quarta-feira de cinzas, que marca este nosso dia de jejum e abstinência, nós iniciamos esse tempo santo. O que é a Quaresma? A Quaresma surge na igreja primitiva, quando os bispos, catequistas e os cristãos todos jejuavam por aqueles adultos que seriam batizados na vigília pascal. Eram chamados catecúmenos. Eles faziam as catequeses, recebiam os arcanos, portanto, recebiam os segredos da fé. E quando os catequistas, os iniciadores, julgavam que eles estavam preparados, eles então entravam e tomavam parte na ceia pascal, na vigília da Páscoa, sendo batizados e se tornando cristãos. Portanto, a Quaresma é um tempo de indicação do batismo. O que tem a ver a Quaresma com isso? Tudo. Porque é no nosso batismo, são nas promessas do nosso batismo, é na vivência do nosso batismo que nós entendemos de fato o que é ser cristão.
E o que é ser cristão? Ser cristão é amar a Deus e detestar o mal. É isso que nos propõe a moral católica. Faz o bem e evita o mal. Faz aquilo que é bom e evita aquilo que não é bom. Anda no caminho de Deus e se afasta do caminho de Satanás. E por que nós somos colocados diante desta realidade? Porque todos nós, em nossos primeiros pais, pecamos. Antes do pecado de Adão e Eva, não existia a morte, não existia o mal, não existia a contenda, não existia a malícia, não existia a depravação, não existia o erro, não existia a injustiça, não existia a desigualdade. Antes de Adão e Eva, o mundo estava num estado perfeito. Era o chamado paraíso, o jardim. E quando Adão e Eva voltam as costas para Deus, o mundo todo vira. E a gente é colocado num embate contra as forças do mal. Vejam, quantos de nós que aqui estamos, caríssimos irmãos e irmãs, olhamos para a nossa vida e dizemos assim: eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar pelos meus filhos, estou cansado de lutar pela minha família, estou cansado de lutar pela educação dos meus netos, estou cansado de lutar no meu trabalho, estou cansado de lutar na minha vizinhança, estou cansado de lutar com meus pais, estou cansado de lutar com meus irmãos. Por quê? Porque todos nós estamos num combate constante e a nossa alma vai se esvaindo, vai se cansando desse combate, vai se cansando. Por quê? Porque todos nós estamos colocados aí, nesses exercícios. Só que tudo isso tem um final. Muitos de nós olhamos para a vida e dizemos assim: pelo amor de Deus, quando é que isso vai acabar? Quando que vai acabar isso que me tira a paz? Quando que vai ter um fim essa situação que eu estou passando? Quando que vai acabar essas coisas que estão me acontecendo desse jeito? E o Senhor, na celebração de hoje, nos diz uma realidade: tudo isso acabará quando você morrer. Mas fique muito tranquilo, que pode ser que seja hoje. Então, o que são as cinzas? Alguns dos antigos dizem que quem pula carnaval vai receber as cinzas para ser perdoado dos pecados. Não é isso. A cinza é uma lembrança para nós do seguinte: você vai passar pelo juízo. E o que você apresentará a Deus? E o que você dará a Deus? Que contas você prestará? O que você trará em suas mãos? Boas obras? O amor? A caridade? A fé? Ou você trará briga, contenda, fofoca, desilusão, falta de vontade de ir à igreja, preguiça das coisas de Deus? No cansaço do nosso dia a dia, nós corremos um sério risco de nos cansar das coisas de Deus. Quantos que nós conhecemos, que eram católicos fervorosos, e que hoje nem vão à igreja? Quantos que nós conhecemos, que eram homens e mulheres que pareciam firmes, e hoje estão para baixo? O Senhor nos chama pelas cinzas hoje a despertar para o juízo. Por quê? Porque todos nós, por causa do nosso pecado, fomos tirados do jardim e colocados no deserto.
Vocês podem ver que a nossa igreja está sem flores. Por quê? O padre economizou? Não, na quaresma não se usam flores. A gente passa por um deserto. Daqui 4 semanas, vocês vão entrar na igreja e todas as imagens estarão cobertas. Por quê? Está pintando? Não. Porque nós estamos em tempo de deserto. E o que é o tempo do deserto? O tempo do deserto pode ser 2 coisas. A primeira delas, tempo de desilusão. Muitos entram no deserto e não aguentam. Ficam desiludidos, ficam entristecidos, ficam fatigados, ficam para baixo e não querem mais saber de Deus. Mas o Senhor, pelas cinzas, nos convida a uma realidade, para que o nosso deserto seja tempo de esperança. Qual a virtude que nós viveremos? Esperança. E o que é esperança? É saber que na Páscoa do Senhor, o deserto se transformará em jardim. E Maria Madalena vai perguntar, é você o jardineiro? Por quê? Porque o ressuscitado nos colocará de volta na ressurreição, na vida, na alegria. E toda tempestade, todo mal, toda tristeza vai passar. Quando? Quando nós passarmos pela cruz. Portanto, hoje nós iniciamos esse tempo de preparação. E como nós viveremos esse tempo? Com as 3 práticas do Evangelho de hoje. Primeiro, oração. Qual a primeira prática? Quaresma é tempo de rezar mais. Não é continuar como eu estou. É rezar mais. Faça um propósito de oração diferente. Posso lhe dar uma sugestão? Não existe nada mais chato do que uma pessoa que não deixa a gente conversar. Você vai conversar com a pessoa e só ela fala, só ela fala, só ela fala, só ela fala. É insuportável, sim ou não? Que gente chata, não? Se você faz isso, eu gostaria de dizer em nome de todos os seus amigos, para de ser chato. Mas a oração é diálogo com Deus. E quantos de nós não temos parado para ouvir o Senhor? Falamos, 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 falamos e não ouvimos a Deus. Será que nós estamos sendo impertinentes diante do Senhor? Então, quaresma é tempo de oração. A primeira coisa que nós temos que fazer é oração perfeita, é o diálogo. Então, eu dou um tempo a mais para ouvir a resposta de Deus. Para ouvir o que Deus me diz. O teto da minha casa vai se abrir, uma pomba vai descer e uma voz vai ecoar. Não, Deus fala nos sacramentos, nos sinais, nas coisas pequenas, na palavra e na Eucaristia. Então, durante a quaresma, aumente a oração. Se possível, comungue todo dia. Vá à missa todo dia. Se você não pode ir à missa todo dia, ao menos leia o Evangelho do dia. Ou se você já faz isso, então tem que aumentar algo. Leia um salmo, reze um terço a mais. Reze um terço da misericórdia. Aumente a oração. Por quê? Porque a oração é conversa com Deus. E quando a gente reza, existe em nós a tentação de querer mudar a Deus. Você já percebeu isso? Senhor, faz tal coisa desse jeito, porque tem que ser assim, porque fulano de tal precisa disso, porque o Senhor precisa dar daquele jeito, daquele outro jeito. Oração não é mudar a Deus, é mudar a gente. Então vamos rezar e ouvir a Deus para mudar a nossa vida. E como a nossa vida muda em relação a Deus? Com a virtude da fé.
Vamos dizer: Senhor, dai-me a virtude da fé. A segunda prática é a penitência. Não tente enganar a Deus. A penitência é olhar para o nosso corpo e entender que o nosso corpo passa, nosso corpo se torna pó, como nós receberemos no alto da cabeça, e a gente vai voltar para o pó. Então por que a gente vive para esse corpo? Eu só vivo para o meu prazer, eu só vivo para o meu bem, eu só vivo para o meu bem-estar, para a minha alegria. Aqueles que estão em volta de mim têm que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Por quê? Quaresma é tempo da gente olhar e dizer: eu só existo para Deus. E este corpo vai ser transformado, porque esse corpo é deserto, um dia vai ser jardim. Quando Cristo vier e ressuscitar todo mundo. Mas agora ainda não foi a ressurreição, então chegou o tempo da mortificação. Que é deixar o corpo pedir e a gente não dar. Faça alguma prática de penitência do corpo. E a penitência do corpo nos dá uma virtude, a virtude da esperança, que é esperar aquilo que não passa. Então vamos dizer: dai-me, Senhor, a virtude da esperança. Estando eu em Deus, sem olhar para mim como se fosse o centro do mundo, eu sou capaz de enxergar Deus no outro. Me permitam corrigir um equívoco muito grande na nossa fé, que às vezes a gente se deixa levar sem perceber. Ninguém de nós ama o outro por causa do outro. Quem diz isso não sou eu, é o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz: amar a Deus e ao próximo por causa de Deus. A Deus e ao próximo por causa de Deus. O outro por si só, como eu, é insuportável. Mas se eu amo o outro porque eu amo a Deus, o amor é possível. E aí eu exerço verdadeiramente a caridade. Por quê? Porque eu olho para o outro e vejo ele fazendo birra, vejo ele fazendo pirraça, vejo ele fazendo tudo errado, vejo ele secando a boca no pano de passar nos pratos e não grito com ele. Eu digo assim: Jesus, essa é a minha aprovação, obrigado porque o Senhor me permite passar por isso, porque um dia eu quero estar no céu e no céu ninguém passa pano de prato na boca, né? Diz que lá Nossa Senhora fica muito revoltada se alguém fizer isso. Ela que é a dona da casa, né? E lá meu marido não vai deixar a toalha molhada em cima da cama. A virtude para o outro é, antes de mais nada, o amor para com Deus. Por isso, só exerce a esmola, que é esta prática de ir ao encontro da fragilidade do outro, aquele que tem a virtude da caridade. Vamos dizer: dai-me, Senhor, a virtude da caridade. Fé, esperança e caridade. Esses dons devem nos orientar na quaresma. Essas virtudes devem orientar a nossa vida. E isto não é esforço nosso, é dom de Deus. Dom de Deus que nos permite amar a Ele, nos permite entender a nós pelo jejum, pela abstinência, nos permite ir ao encontro do outro pela caridade e nos permite mudar o mundo. É por isso que a CNBB todo ano propõe a campanha da fraternidade. Claro que a nossa esmola não para por aí, é um ponto da nossa esmola, que é justamente uma transformação do mundo a partir do Evangelho. E este ano, a campanha da fraternidade nos diz sobre moradia. Vamos olhar, caríssimos irmãos, para todos nós, entendendo que todos nós perdemos o paraíso. Todos nós estamos no deserto. Todos nós precisamos da graça de Deus para voltar à nossa moradia eterna. E a nossa moradia eterna está no céu
com Cristo e com Nossa Senhora. Por isso, nós vamos viver a quaresma fazendo oração, penitência e caridade, porque aí nós encontraremos Jesus. Se você quiser um exemplo de penitência, toda sexta às 6 da manhã, saindo do nosso seminário e vindo aqui, das 6 às 6h40, nós teremos a missa da penitência. E toda sexta às 19 horas, nós teremos aqui dentro da igreja a nossa via sacra. Que essas cinzas que vamos receber nos lembrem a finitude da vida e a alegria de ser de Jesus. Porque o mundo passa, mas o Senhor permanece.